medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato para vocês. Então, manda aí! Bom, meus amigos medrosos, o relato de hoje é A Amaldiçoada Mulher Porco. E quem nos enviou o relato foi a Regina Coeli Borges, do grupo do Facebook Relatos Sobrenaturais e Terror. E isso aconteceu com ela e com sua família. Ela diz que isso aconteceu com ela no início dos anos 70. Mais precisamente a época dos fatos foi mais ou menos nos anos entre 71 e 73. Ela era uma garota de pouco mais de 10 anos de idade e morava com sua família no bairro de Itabira, em Vila Velha, Espírito Santo. E por lá, meus amigos, naquele tempo, a iluminação pública ela era muito precária, pois era feita por lâmpadas incandescentes que cada morador colocava na frente de sua residência. À noite, por costume e por não ter televisores nas casas, vários moradores eles ficavam todos em família conversando com os vizinhos, sentados ali na porta de suas casas. E essa, meus amigos, era a distração de todos por ali nas noites. E nesta época, nas noites de lua cheia, as ruas elas ficavam muito claras, parecendo que estava amanhecendo. Foi em uma dessas noites que os moradores eles avistaram a tal aparição que passou a ser conhecida e chamada de Amaldiçoada. A Regina, ela morava em uma vila, em uma casa humilde e de poucos cômodos. Morava ela, o seu pai, a sua mãe e seus 2 irmãos. A sua casa, ela dava fundos para uma outra casa que tinha um terreno ali bem grande. E era exatamente ali, meus amigos, que morava a mulher a qual todos acreditavam ser a tal amaldiçoada. Essa mulher, de meia idade, que aparentava mais ou menos uns 50 anos, havia se mudado para lá recentemente, há poucos dias. Ela tinha traços diferentes dos traços humanos. Era muito clara, alta, quadris largos e flácidos. Os seus cabelos, eles eram loiros, quase que rosados, curtos, arrepiados. Sua cabeça era bem desproporcional ao seu corpo. Sua boca era pequena e seu nariz ele era quadrado e grande, semelhante, meus amigos, a um focinho de porco. Já os seus dedos, eles eram curtos e tinham unhas enormes e muito sujas. Suas orelhas eram grandes e pontudas. Ô mulher estranha, hein, amigos medrosos? Que mulher esquisita! Ela quase não saía de casa e quando fazia era sempre notada pela sua aparência, estranha, diferente e por seu jeito muito esquisito. Essa mulher, meus amigos, ela tinha um parente que morava junto com ela, um irmão, um homem muito esquisito também, mas com uma aparência menos pior que a dela, pois ela ganhava disparada. E eles andavam sempre sujos e não conversavam ou muito menos cumprimentavam alguém. Eles passavam a maior parte do seu tempo ali na sua casa, mas precisamente ali no quintal, no terreiro, e sempre com um ar de desconfiança, olhando para todos os lados, com umas atitudes bem estranhas. E eram 2 pessoas pra lá de esquisitos e muito misteriosos. A Regina, como era vizinha deles, quando tinha absoluta certeza de que eles não estavam em casa, junto ali com seus 2 irmãos, eles pulavam aquela cerca de madeira, invadiam o quintal terreiro a fim de apanhar as frutas, já que tinham várias árvores frutíferas por lá, e os 2 irmãos esquisitos, eles não consumiam nenhuma delas, pois as frutas, meus amigos, elas apodreciam nos pés. E mais, além de pegar as frutas, a Regina e seus irmãos, eles gostavam de espiar aquela casa, pelas frestas da porta que dava na sala. Pois as janelas, elas eram cobertas por lençóis velhos e não dava para ver dali o que tinha no interior do restante da casa. E era tudo muito sujo, meus amigos. Muitas roupas rasgadas e sujas pelo chão, não tinha móveis, a não ser uma mesa bem velha e 2 bancos grandes de madeira e um baú preto e velho. E uma coisa bem interessante, na parede ali da sala tinha um grande quadro bem antigo, que retratava tipo um casal de velhos muito esquisitos e que pareciam estar vivos. Tal a real expressão que haviam sido pintados. Os olhos, meus amigos, eles pareciam estar bem arregalados, olhando de um modo fulminante para quem estivesse vendo o quadro. E o cheiro então, o cheiro que exalava de dentro para fora da casa era horrível, um cheiro forte de carne podre misturado com carniça.
Regina e seus irmãos, eles invadiam o quintal, apanhavam as frutas e espiavam aquela casa de uma forma bem rápida, com medo de que aqueles irmãos esquisitos chegassem de repente e os encontrassem ali. Quando calhavam daqueles esquisitos precisarem sair em dias que as noites seriam de lua cheia, eles voltavam bem rápido. E nesses dias, Regina e seus irmãos, eles não iam lá de jeito nenhum. Regina, minha amiga, e os seus dois irmãos, vem aqui perto. Eu tô chegando aí. Vocês não conhecem aquele ditado que a curiosidade matou o gato? Vai brincando com o que vocês não conhecem. Eu, hein? A amaldiçoada e seu irmão, eles tinham uma caminhonete Ford bem velha. E todas as vezes que eles saíam, voltavam com a caçamba do carro cheia de embrulhos meio molhados, que pareciam ser carne. As noites de lua cheia eram proibidas para as crianças, e nenhuma delas saía às ruas depois das 4 horas. As crianças nesses dias ficavam pouco tempo brincando, e seus pais as recolhiam cedo. Então, foi numa dessas noites de lua cheia, ao passar um pouco da meia-noite, que a Regina e sua família ficaram apavorados, pois ouviram claramente muitos gritos, rosnados e grunhidos altos, como se fosse de algum animal grande e muito feroz. Regina e sua família ficaram muito assustados com o que estava acontecendo, e o seu pai rapidamente os colocou ali todos para dentro do seu quarto. Lá dentro, sua mãe apavorada e chorando muito, ela rezava sem parar. E o seu pai voltou para a sala, ficando sentado com a espingarda carregada nos seus punhos. Então, todos eles ouviram quando uma coisa bem grande e pesada chegou ali bem na porta da sala e começou a fungar e arranhar muito por baixo da porta. E junto dessa coisa, meus amigos, veio um mau cheiro danado, que invadiu as frestas da porta e janelas da casa. Uma carniça ali sem igual, de coisa podre, morta. Esse cheiro ele causava muitas náuseas. Pelas frestas da porta da sala e com a luz da lua, dava-se para ver nitidamente um vulto que se parecia com um porco enorme. Mas não era um porco comum não, meus amigos. Era um porco monstruoso, todo deformado. Aquele porco monstro, ele arranhava, ele forçava muito a porta da sala. Esse bicho, ele queria entrar a todo custo ali dentro da casa. Apesar do medo e de estar muito trêmulo, o pai da Regina ele ficou o tempo inteiro com a espingarda apontada para a porta da sala. Se aquela criatura entrasse, ele ia encher ela de chumbo. O pai da Regina, ele daria a sua vida para salvar a de sua esposa e de seus filhos. E foi uma madrugada muito difícil, meus amigos. E o bicho, após algumas horas, ele acabou desistindo. O pai de Regina, ele não quis abrir a porta ali de jeito nenhum para enfrentar a criatura. Ele achou mais inteligente ficar dentro da sua casa ali na defensiva. Quando o barulho cessou, um pouco mais calmo, o pai da Regina ele entrou para o quarto e trancou a porta. E por lá ficaram toda a família juntos, até o dia clarear, e eles dormiram muito pouco. Assim que amanheceu, todos estavam cansados e muito assustados, devido ali ao medo e à terrível experiência que passaram naquela longa madrugada. E também devido ao medo que a amaldiçoada voltasse. O pai da Regina, com muita cautela, ele saiu para as ruas e já encontrou muitos vizinhos comentando que eles também ouviram esse bicho na madrugada. E tanto ele como os seus vizinhos, eles encontraram quase todos os seus animais mortos e despedaçados. Das galinhas do pai da Regina, poucas restaram vivas. Além do que, sua cabra e seu cachorro também estavam ali mortos. O pai da Regina, ele foi até seu quintal, que era um terreiro de terra batida, para retirar e enterrar os seus animais mortos. Quando de repente, ele viu aquela mulher estranha, que era sua vizinha, sentada ali no terreiro da casa dela. E ela estava comendo algo que parecia ser uma coxa de um animal bem grande. E mais, meus amigos, ele ficou mais aterrorizado ainda quando percebeu que aquela coxa ela estava totalmente crua e com muito sangue. Aquela mulher maldita, percebendo que estava sendo observada, se virou bem rápido e olhou profundamente para o pai da Regina, dando um sorriso sarcástico e bem maligno para ele. E nesse momento ele pôde ver perfeitamente, naquele sorriso demoníaco, os seus dentes todos pontudos, bem enormes e recheados de sangue. Então, sem pensar muito, ele entrou rapidamente na sua casa, trancou todas as portas e janelas, inclusive a porta da cozinha com uma tranca que nunca era usada. E pediu pelo amor de Deus para que sua esposa e seus filhos não fossem ali no terreiro de jeito nenhum. No decorrer da semana, o pai de Regina com sua família, eles ficaram muito espertos com aquele casal de vizinhos esquisitos. Regina e toda a sua família evitavam sair de casa e a mantinham sempre trancada.
Então, chegou o domingo, o dia de irem à igreja. E lá chegando, o pai da Regina, reunido com seus vizinhos, após muito conversarem sobre aquela criatura, decidiram fazer uma vigília na próxima noite de lua cheia. Pois nas noites sem a lua cheia, nada acontecia. Então, passados os dias, finalmente veio a noite de lua cheia. E o medo, ele veio junto, meus amigos. O pai da Regina, juntamente com os vizinhos, eles estavam de tocaia e bem armados. Eles estavam com espingardas, foices, ancinhos, porretes e muitas facas. A lua estava enorme e bem clara. Por volta da meia-noite e meia, eles começaram a ouvir barulhos horríveis de algo grande e pesado que estava se aproximando. Um barulho de algo que rosnava e grunhia ao mesmo tempo. E sentiram também, meus amigos, um forte cheiro podre de carniça. Nesse momento, eles permaneceram bem quietos e imóveis, num silêncio total, com os lampiões apagados e somente com a iluminação da lua. De repente surge do nada aquela coisa enorme e pavorosa, uma criatura grande, deformada, correndo rua abaixo. Aquele bicho enorme, ele corria e rosnava, fuçando ali com seu nariz cheirando o chão. Fazia muito barulho, um barulho parecido como de um porco grande, tipo aqueles porco cachaço. Esse bicho, ele corria pela vila toda. Ele entrava e saía dos quintais das casas. E enquanto isso, o pai de Regina e os vizinhos, eles observavam aquela criatura ao pé de um barranco. Todos estavam num silêncio profundo, imóveis e apavorados com aquele monstro. Nesse momento, aquela criatura os avistou e partiu para cima deles com muita fúria e numa velocidade incrível. Muito amedrontados, eles gritavam muito e alguns correram, não quiseram ficar por ali não. Mas o pai da Regina e um outro vizinho, que estava com espingarda, eles dispararam sem dó para valer em cima daquela criatura. E foi um alvoroço total, meus amigos, um corre-corre muito grande. Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, diante de uma cena dessa, quem que não ia ficar apavorado? O bichão vindo para cima de você com tudo? Eu, hein? Se tivesse armado, eu descarregava toda a munição também. E após o vizinho e o pai da Regina descarregarem a espingarda naquela criatura, a fera soltou um berro pavoroso e tombou ali no chão. E nesse momento, meus amigos, todas as pessoas elas ficaram inertes, sem reação, pensando que aquela criatura estivesse morta. Ah, mas para surpresa de todos, aquele porco monstro ele se levantou cambaleando e correu rapidamente para o lado de onde tinha visto. Ele, rapou, foi embora. Correu gritando muito e fazendo muito barulho. O pessoal, ele até que correu atrás da criatura para matar aquela fera, mas não conseguiram achar ela não. Aquela criatura, ela foi muito rápida mesmo e conseguiu escapar. Todos voltaram para suas casas armados e permaneceram acordados. Eles estavam ali defendendo as suas famílias e com medo que aquilo retornasse novamente. Mas apesar de tudo, a madrugada foi tranquila e nada mais aconteceu. O dia amanheceu e o pai da Regina, muito atento, ele abriu sua janela e olhou para o terreiro dos vizinhos esquisitos. Não viu nem a mulher e muito menos seu irmão por ali. Ele abriu a porta, se sentou como era de costume e ficou ali cortando fumo para os seus cigarros de palha. Mas também, meus amigos, na espreita, observando a casa e o terreiro dos vizinhos, a fim de ver se via algum movimento esquisito. Foi quando aconteceu o inesperado, meus amigos. O pai da Regina, ele pôde ver claramente quando aquela mulher maldita, ela chegou com seu irmão. Ela veio mancando e escorando com uma bengala. Ela estava apoiada no seu irmão e com uma de suas pernas, olha o detalhe, hein, toda enfaixada. Então estava claro que foi ela que levou os tiros. Rapidamente, esses irmãos esquisitos, eles entraram na casa deles e depois de algum tempo, ele e seu irmão, que dificilmente saíam, eles entraram na sua caminhonete com uma trouxa grande e bem velha e foram embora, para nunca mais voltarem por ali. A casa, ela ficou para trás do jeito que estava. E passado algum tempo, alguns dias depois, umas pessoas muito estranhas, elas vieram para arrumar a mudança. E um fato muito marcante que aconteceu era que essas pessoas, que eram exatamente 4 pessoas que fizeram a mudança, elas estavam muito sujas também. Todas as 4, elas tinham a mesma aparência dos antigos irmãos moradores. Todas usavam um pano na cara e eram muito esquisitas. Não falavam com ninguém e nem entre eles mesmos. Era um silêncio profundo entre eles. A partir daquela mudança, nem o porco monstro, nem a amaldiçoada, ou muito menos o seu irmão, eles nunca mais foram vistos nas noites de lua cheia. Tudo ficou normal e bem tranquilo ali na vila. Nunca mais ouviram-se aqueles barulhos horríveis,
não foi mais sentido aquele cheiro de carniça podre e houveram mais ataques com os animais. Então estava claro que aqueles dois esquisitos, e principalmente a mulher que era amaldiçoada, ela era a mulher porco monstro sim. Depois disso, nem Regina e nem os seus irmãos, eles nunca mais pularam naquele terreiro vizinho para apanhar frutas, pois o medo ele era bem grande ainda. E mais uma curiosidade, meus amigos. Depois disso, aquela casa foi alugada várias vezes, mas ninguém aguentava morar lá por muito tempo, pois todas as pessoas que alugavam aquela casa, elas reclamavam de uma carniça podre, que vinha não se sabe de onde, não tinha explicação para aquele cheiro. E que também escutavam gemidos e barulhos muito estranhos, que não deixavam ninguém dormir sossegado. Alguns anos depois, Regina e toda a sua família, eles se mudaram para bem longe daquele lugar. Eles foram para a Grande São Paulo. A Regina, ela termina o relato dizendo que até a morte do seu pai, que por sinal morreu bem idoso, depois do acontecido ele não gostava mais de tocar naquele assunto. E ela e sua família sempre respeitaram a vontade de seu pai. E somente agora que decidiu contar esse impressionante relato, para que todos soubessem o que eles passaram. Muito obrigado, minha amiga Regina, por você ter compartilhado o seu relato e essa história impressionante, que foi contada aqui no canal RDR. Agradeço também ao meu amigo César Augusto, do grupo do Facebook Relatos Sobrenaturais e Terror, aonde eu fui autorizado a contar essa assustadora história. E aí, amigos medrosos, gostaram do relato? Uma história surpreendente, né? Que história brava, hein, meus amigos? Uma história sinistra. A história da mulher porco monstro, a amaldiçoada. Um monstro pode morar do lado da sua casa e você nem sabe. Eu já vi vários casos de metamorfos, que são pessoas que se transformam em bichos. Inclusive o lobisomem também é um metamorfo. Já ouvi falar também de pessoas que se transformam em porco, em bode e em outros animais. O engraçado, meus amigos, é que as pessoas metamorfas, principalmente aquelas que se transformam em porcos, são bem parecidas com as pessoas que se transformam em lobisomem. As características são bem parecidas. O cheiro podre, aquele cheiro de carniça, a pessoa fica com um focinho estranho, com dentes para fora, orelhas em pé, sem falar nos grunhidos e rosnados. Vocês podem ver que a pessoa, quando se transforma em lobisomem, sempre se escuta também os grunhidos parecidos de porco. Então essas pessoas metamorfas, principalmente as que viram porcos, elas têm uma característica muito grande com lobisomens. E agora, meus amigos, é o momento dos salves e abraços. Então vamos lá. Um grande salve e um grande abraço para o meu amigo Vinícius Valieiro. Para a minha amiga Marilene Santos. Para o meu amigo Milton dos Santos Filho Santos e todo o pessoal de São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Para o meu amigo Hércules de São Paulo, da Zona Norte, Jardim Peri. Para minha amiga Silvana Silveira. Para o meu amigo Gilson da Silva Rabelo. Para minha amiga Dircinha Lima. Para minha amiga Vânia Morena e sua irmã Viviane. Para o meu amigo Jefferson, de Maceió, Alagoas. Para minha amiga Rita Xavier, da cidade de Ariranha, no interior de São Paulo. E para o meu amigo César Augusto, do grupo do Facebook Relatos Sobrenaturais e Terror. Eu recomendo porque esse grupo tem umas histórias muito interessantes, viu, meus amigos? Grupo Relatos Sobrenaturais e Terror, lá no Facebook. E é claro, para todos os amigos inscritos aqui do canal RDR, um grande abraço, meus amigos. Valeu mesmo! E aí, amigos, gostaram do relato? Se vocês gostaram, não se esqueçam do joinha. É bom para o Dr. Romero e é bom para o canal RDR. Se inscrevam no canal e curtam a página no Facebook. E o mais importante, meus amigos, se você tiver um relato ou mais relatos, mande para drromero@gmail.com e com certeza eu vou ler o seu relato. Um muito obrigado e, meus amigos, até a próxima!